coisa mais difícil, eu acho, que até o filme conseguiu fazer uma tentativa e disse alguma coisa, é fazer discurso sobre o brincar. Porque o brincar pertence a uma outra instância, que não é a instância do discurso verbal, né? É uma linguagem corporal, né? Ela nasce no corpo, e ela vem de um movimento muito interno, né? Então, por exemplo, a minha experiência com a questão do brincar foi justamente o fato de ser educadora, estar numa escola e ver a pulsão de vida das crianças sendo simplesmente colocada dentro de sala de aula, em cima de uma cadeira, entendeu? E esse aprisionamento era o aprisionamento que depois eu os levava, que a escola levava para os processos terapêuticos, né? Então, foi ver um menino que, e também talvez pela minha infância também na beira do mar, em Salvador, né? Que eu fui percebendo assim que, quando ela diz ali que a questão mais importante do mundo é a felicidade, eu diria assim que é mais que isso, eu acho que é alegria. E a alegria é uma linguagem da alma, não tem outro lugar, tá entendendo? Eu acho que essa palavra alma está muito carregada de aspectos, às vezes, muito já, né, religiosos e né, já uma coisa também racionalizada. E, na verdade, eu acho que é a pulsão da vida, né? O brincar é a linguagem que a natureza dota o ser humano no seu início. E é uma linguagem que é aquela coisa, solte um menino, com 2, 3 anos, você não sabe onde ele vai. Né? E essa imprevisibilidade diante da vida, o brincar mostra a gente. E a gente está diante dela, como eu vejo hoje, assim, com muita, né, tranquilidade por causa desses anos todos com o menino, que nós somos uma resposta ao universo. Né? E essa resposta, ela começa a ser dada através do brincar, né? Dessa linguagem do espontâneo, né? Que é a linguagem de iniciação do humano, né? E que é preciso que a gente, como ser humano, nos acreditando como seres que nascemos para viver, né? E a gente nos permitamos, de fato, que essa alma se explicite, se mostre, se revele. Né? Hoje, é uma educação que não acredita num processo de revelação do humano, né? É uma educação que aprisiona, é uma educação que fez com que a gente esteja nesse mundo louco, né? Porque hoje eu estava vindo para aqui e estava 600 quilômetros de congestionamento de São Paulo. Isso é uma doença, a gente criou isso. E o pior é que o cidadão está na fila e fica ali e acha que é isso mesmo. Que a cidade grande é isso, que a vida é isso. Né? Só que os meninos não aceitam isso. Né? E a rebeldia hoje de uma criança nas escolas, na verdade, é essa pulsão que eles estão trazendo de uma alma livre, né? Que quer ser, né? E está profundamente aprisionada num sistema que há 300 anos nos diz que brincar é perda de tempo. Né? Quer dizer, que o tempo livre é aquele tempo perigoso mesmo, porque na medida que você tem liberdade, né, você se constrói como um ser com sentido, né, dá sentido à sua existência. Né? Então eu vejo assim que nós estamos no... o fato da gente estar, eu acho assim um negócio tão sério, assim, né? Nós estamos reunidos aqui para afirmar a questão do brincar. Né? Coisa mais natural, mais humana. Né? O sentido maior do homem, que é a liberdade. Né? E que o processo de desenvolvimento, a sua existência desde o início, nos mostra que o caminho é esse. Né? E que a iniciação é um processo criador. Né? E sempre para mim toca muito uma
uma leitura que eu fiz há anos atrás, que me chamou a atenção, que eu comecei a procurar onde a palavra brincar aparecia na essência dela, né? E li uma vez um trecho do Gênesis, Provérbios, Salomão, eu acho, né? Que traz assim: enquanto Deus criava, Sofia brincava com as coisas criadas e ele, o Criador, se deliciava em vê-la brincando. Eu acho que nós estamos no mundo para ser assistido pelo Criador, sendo as Sofias da vida, né? E os meninos são isso, é a sabedoria da vida ali, emergindo, né? Se construindo, e a gente não tem coragem de deixá-los livres, porque a gente não tem essa liberdade dentro da gente. Então, um processo de educação hoje, numa formação de educador, parece ser justamente o restauro da crença no homem, na crença da liberdade e na crença que nós nascemos, nos foi dada a gratuidade da vida. A natureza está aí, à disposição, né? E a gente parece que não reconhece isso. Eu não gosto muito de falar sobre brincar, não, mas... Mas é isso, gente. É a linguagem da alma, não tem outro caminho. E aqui parece que estão todos psicólogos, né? Acho que não. Acho que não. Tem umas caras muito novas. Mas eu vejo assim que as questões que a gente está vivendo no mundo de hoje, eu acho que o filme traz muito as experiências de cada um deles que estão aí como personagens assim, para falar sobre brincar, é justamente trazendo a questão que a gente está ao redor da gente, que é buscar de novo o fio da vida, né? O fio da alegria, né? Que é um direito humano. Né? Quando eu digo no filme sobre a questão da pipa, que me chamava muita atenção, quando eu andei pesquisando as crianças que brincavam ainda na periferia, porque dentro da cidade grande, com asfalto, com tudo isso, houve uma limitação. Hoje a rua não existe para as crianças, né? E que os meninos estavam batizando uma pipa porque usavam o fio inteiro, né? E interessante que essa pipa, eles dão o nome de uma mulher, né? Esse menino estava com a pipa agarrada aqui, chamada Margarida, e um bando de menino atrás, dizendo batiza, 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 e essa pipa é uma pipa sagrada, né? E a importância dele, quer dizer, esses meninos todos que a gente pesquisou na periferia, que eram, segundo os pais e segundo a comunidade, assim, que eram alucinados por pipa, porque chega o tempo do vento, né? Porque as brincadeiras têm suas estações, as brincadeiras estão ligadas a um processo com a natureza também, com ritmos, né? E são meninos assim que são líderes da comunidade, né? Porque eles não só têm o ofício da construção, inclusive de um processo de conhecimento, que também se processa através do brincar, porque o menino que faz uma pipa, ele tem que saber geometria, ele tem que ter capacidade para poder uma pipa voar, não é fácil construir uma pipa, né? E ali tem um ofício acontecendo, né? E a concentração deles, a compenetração deles e a importância que eles se dão enquanto brincam, né? Não existe recurso dentro da escola que leve a uma capacidade de concentração, uma capacidade de inteireza, uma capacidade de eixo, que não seja o estado de uma criança brincando. É tão forte os momentos em que eles estão nessa entrega que, às vezes, você pode dizer, se interromper uma criança gritando, ela berra, ela grita, porque você tira ela de um estado de consciência totalmente redondo, totalmente entregue. Quer dizer, ali tem um campo de energia, inclusive protetor, porque ela está em conexão direta com o eixo dela, né? E esse aprendizado é esse aprendizado que a gente, em brincando em criança, leva para a vida, né?
que é esse estado, que é um estado de consciência. Brincar é um estado de consciência que vai levar mais tarde a procura que a gente tem hoje nesse mundo de buscar yoga, de buscar técnicas de... meditativo. É um estado meditativo, Exato. Né? Ativo. A criança que brinca, ela faz isso. Não precisa ensinar yoga para uma criança. Se ela estiver brincando, ela está fazendo yoga. Né? Então, já falei de inventar yoga do brincar. Não pode, o que não pode, que isso é uma das coisas que eu mais tenho cuidado, do ponto de vista assim, de falar com pedagogos principalmente, é de repente transformar uma aula de brincar. Usar, por exemplo, ludoteca, brinquedoteca. O uso do brinquedo para alguma coisa quebra completamente a essência do brincar. O brincar não tem para, o brincar é. Você levar a criança através do brinquedo para aprender alguma coisa é totalmente contrário à essência da brincadeira. Ela não é uma didática. Você não vai fazer a pedagogia do brincar. Não existe isso. Então, essa qualidade dessa dimensão mais profunda do brincar, né, que tem a ver, inclusive, que eu acredito que tem a ver com a dimensão, inclusive, dessa conexão que hoje, dessa essência nossa, sei lá, se a gente pode chamar isso há autores que falam sobre o componente espiritual dentro de uma brincadeira, né, que seria justamente esse equilíbrio, esse eixo, esse contato direto com a essência. Né? E o que acontece na cultura popular é que essa relação também existe na medida em que a criança vai dando sentido à sua vida através das brincadeiras. O mestre do brinquedo, o brincante, ele também, na hora que ele está dançando, na hora que ele está brincando, né, ele também ali está se situando e dando sentido à sua vida. Né? E esse sentido do viver, quer dizer, que eu acho que o brincar lida diretamente e propõe a gente a uma sociedade que nos desconectou da natureza, nos desconectou dessa ligação interna que você tem que fazer tudo, tem que, né? Está nos tirando justamente a alma nossa. Né? Uma criança que brinca é uma criança animada, a alma está ali presente. Né? E a escola, principalmente a parte da educação hoje, reduz o recreio, reduz qualquer espaço em que a criança possa estar livre, porque é perigoso a criança livre. É perigoso porque ele não controla, numa sociedade em que tudo está sendo controlado, né? Brincar é extremamente perigoso. Né? E esse retorno que se busca da criança, na verdade, é essa alma nossa que se revele, que se expresse, que apareça. Né? E, enfim, um pouquinho isso. Eu queria fazer um comentário. Fui num congresso há alguns anos atrás e um dos psicólogos que apresentou um trabalho, ele apresentou um trabalho de uma Fundação Casa. E no final ele mostrou algumas fotos. E eu não me esqueço de uma, que eram das grades com aqueles pedaços de pipa preso. Né? Você falando da pipa, né, da possibilidade do fio da vida e da liberdade, aquilo foi tão simbólico que me marcou. Né? Então, só queria colocar aqui a questão da liberdade presa, né? Por conta de toda essa história. E ao mesmo tempo solta. Você me fez lembrar que eu trabalhei uma época na FEBEM e o trabalho era desenvolver trabalhos corporais com as crianças, no grupo ou individual. E me marcou muitíssimo um fato que foi uma vez um menino que veio para uma sessão individual, a gente terminou e depois a gente ficou esperando o monitor vir buscar, porque era lá no quadrilátero do Tatuapé, né, que tem as unidades, e tinha o local onde eu estava atendendo era um local de esportes, de atividades físicas. A gente não tinha brinquedos, eu tinha o corpo, era o meu corpo, o corpo de tatames,
bolinhas no máximo e a gente fazia a atividade ocorrer. E esse menino me impressionou muito porque a gente esperando ali e tinha umas madeiras, tipo caixote, madeiras de caixote. Pipa. É, isso. E que um caixote desmontado, que tinha os pregos, né, e as tábuas. Ele pegou aquelas tábuas e começou a pegar uma na outra e eu perguntei, o que você está fazendo? Ele falou que estava fazendo uma bicicleta. Eu fiquei, E ele estava ali fazendo uma bicicleta. Quer dizer, ele estava livre, ali fazendo uma bicicleta. E com aquela bicicleta, ele ia andar pela vida fora, provavelmente. Quer dizer, nessa brincadeira ele estava trazendo todos os recursos que ele tinha dentro. Né? E junto com essa atividade eu tinha um consultório particular. E na mesma época, acho que na mesma semana, o menininho teve um pedido, porque ele queria fazer um carrinho de rolemã, que ele tocasse e o carro andasse como se tivesse um motor. E eu falei, bom, a gente pode fazer um carrinho de rolemã. E ele teve um pedido, ele chorou, ele esperneou, ele tinha 8 anos, 7, 8 anos. Ele chorou, esperneou e não fez. E eu tentei trabalhar com ele para a gente começar a bolar, fazer um carrinho de rolemã, nem que seja uma tábua que ele imaginasse que ele pudesse, e ele teve um pedido, né? Quer dizer, esse menino estava aprisionado, né? E assim, e essas crianças, né, eu trabalhei lá sem ver coisas, né, porque se eles não tivessem uma força de vida interna, eles já teriam morrido, né, pelo que eles passam. E eles estão vivos por uma luta até contra a desestruturação familiar, falta de vida, falta de recursos, né, porque eles têm os recursos internos. Então, eu acho que a terapia e a escola têm a função, numa sociedade tão sofrida como nós estamos vivendo, né, ou pelo menos nós talvez não, mas observando, né, e que a gente sofre com isso, consequências. A gente tem, o que a gente anseia é o resgate dessa vida humana que está ali dentro e que está completamente aprisionada, né? E a gente vê escolas da periferia e escolas de classe média em que as crianças estão extremamente enclausuradas, fechadas, e elas estão arrebentando as escolas. E aí, o que se faz, né, como diz o filme, vão para os terapeutas. E chegam na terapia, né, o que a gente tem é que talvez tentar lá, que nem a pipa, puxar fio, né? Mas que é um trabalho que às vezes é muito sofrido. Eu lembrei também uma outra coisa que foi quando a criança vem, a gente faz um bolo com a criança, né? Aquele bolo que se transforma de uma massa, né, vira um bolo, né? E aí a criança sai com aquele bolo para mostrar para a mãe, e a mãe vira e fala, mas eu não pago para fazer bolo. Eu já ouvi isso várias vezes. Opa! Né? Essa mãe não faz bolo, não brinca, né? E é por isso que essa criança está assim, provavelmente, né? E é uma sociedade que não brinca mais, que o brincar está completamente automatizado, né? Então é o fazer de brincar, né? Então a gente faz que brinca, mas não conecta, né? Não faz essa conexão. Eu acho que o filme traz uma coisa que é muito interessante, que ele começa no brincar, todo mundo falando da brincadeira, como uma manifestação da alegria, vai para a cultura popular como uma manifestação da alegria e chega numa espiritualidade como uma manifestação da alegria, né? Então tem todo o mesmo fio, né? E os três estão ali, né? No brincar tem a cultura e tem a espiritualidade. Na cultura tem o brincar e tem a espiritualidade. E na espiritualidade tem o brincar, tem a criança e tem todo esse... E a palavra é brincar, né? Porque vocês sabem que a maioria dos povos, das línguas, elas têm uma palavra que é tanto o jogo como a brincadeira. A única língua que tem uma palavra para jogo e uma palavra para brincar
distingue o brincar do jogo é o português, né? E eu acho isso muito sério, porque a língua define a maneira que um povo pensa, né? E eu acho que nós brasileiros, né, e a língua portuguesa, o fato dela trazer essa qualidade distinta entre um jogo que é um jogo de futebol, um jogo de tênis, que tem uma estrutura do qual você entra dentro e ali desenvolve uma performance do ponto de vista esportivo, né? E o brincar, ele liberta o brincar para uma qualidade diferenciada, que é a qualidade da liberdade, né? Da imprevisibilidade, né? Da imaginação solta, né? E isso, um povo que tem na sua língua a possibilidade de fazer essa distinção, é um povo que traz uma novidade, né? Porque, por exemplo, se você vai para o inglês, é play. Então você pode tocar um disco, como você pode jogar, tem, em espanhol é juego, tá entendendo? A palavra brincar é única e ela vem de uma raiz latina que vem de vínculo, que quer dizer vínculo, né? Essa é a raiz da palavra brincar, né? Então, toda a experiência do brincar, ela tem uma relação de você com você mesmo e com o outro, né? E é justamente a iniciação desse vínculo, desse movimento interno e externo o tempo todo. É isso que uma criança está vivenciando enquanto brinca. Quer dizer, é ela e o mundo, é ela e o outro, é ela e ela própria, né? Porque na vida a gente está sempre assim, com a gente mesmo, com o outro e com o mundo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a gente aprofundar a essência do brincar é aprofundar a essência do humano, né? Um humano em construção, do qual ele tem um recurso fundamental, que é a possibilidade dele de expressar a vida interna que está nele, que é singular, né? Que é de cada um. Então, é muito sério brincar nesse sentido, né? Ele levanta uma questão hoje fundamental para a existência humana. E nesse sentido, eu acho que o Brasil tem um papel importante. Um papel no sentido assim de que muitas vezes, inclusive, aquilo que não é colocado como qualidade, é nossa qualidade, porque a gente traz isso da cultura indígena, né? Que a criança na cultura indígena é um ser extremamente respeitado, é um ser que tem liberdade total dentro da comunidade, né? Você traz isso dentro da cultura africana também, que tem uma relação com criança e com a questão da alegria, da dança do corpo muito forte, né? Você tem um europeu, português, né? Chegou aqui, e você tem ainda também, para o Brasil, quer dizer, um Portugal que a gente recebe, um Portugal que teve 700 anos de colonização árabe, portanto, traz o Oriente junto. Então, aqui dentro a gente tem, né, nessa palavra brincar, uma amálgama de ancestralidade no ponto de vista do humano muito sério, tá entendendo? Que a gente não reverencia isso, né? Hoje, inclusive, é folclore, quer dizer, o brasileiro gosta de brincar, o brasileiro não leva a sério nada, não é isso, quer dizer, o que é que está na índole do brasileiro? Vamos aprofundar mais, vamos olhar mais, tá entendendo? Ali tem a raiz de alguma coisa em que a gente possa dar um sentido para nosso país, com uma qualidade singular nossa que possa contribuir para a humanidade, entendeu? O brasileiro é tido como ser alegre, um ser que sociável, um ser que, né, hoje carregado de uma opção de baixa estima aí que a gente está vivendo e que a gente tem que prestar atenção a quem somos nós, né? E nesse sentido, eu acho que essa qualidade de brincante, essa qualidade de a gente estar na vida, de bem com a vida, dando sim à vida, que é isso que, através de, inclusive, a gente que vive num trabalho perto da periferia, a gente vê assim que realmente quem sobrevive é porque tem muita garra, tá entendendo? Porque tem muita força, né? E esse povo está disposto, tá entendendo? A se constituir um povo que possa dar
uma singularidade a esse momento do mundo, não digo só do Brasil não, do mundo. A gente tem que nos reolharmos de novo e somos um país criança ainda, né? É um país que tem uma informação ainda, né? E quem dera a gente possa dar força a olhar esse menino de novo, né? A nos olharmos com essa criança de dentro, com esperança, né? Estava vendo uma semana atrás uma criança de 5 anos com uma de 4 anos, né? E uma de 5 virando para de 4, que ela estava querendo buscar um lobisomem, um dragão lá dentro de uma mata lá da escola. E aí as de 5 diziam, não existe dragão, não existe fada. Aí a de 4 dizia assim, existe sim, na minha imaginação existe. Aí as outras diziam, mas não existe. Quem não acredita em dragão e fada é adulto. Mas quando eu for adulta, a minha imaginação vai continuar acreditando. Ou seja, essa criança, veja, quando ela põe que a imaginação dela irá acreditar, gente, é muito sério, porque é isso mesmo. E o brincar é justamente o recurso que leva o ser humano a abrir o portal da imaginação, né? Que com criança você pensa que ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo uma coisa completamente diferente, né? E essa riqueza, né, dessa imprevisibilidade que eu acho assim, que foi das coisas que eu mais aprendi com o menino foi isso. Quer dizer, esteja na vida inteira, se entregue, porque se entregue ao fluxo da vida, porque ela sabe para onde você quer ir. Se deixa ir, essa entrega que a gente inclusive procura depois mais adulto, do ponto de vista de meditação, de relaxamento, disso e aquilo, gente, ela começa lá embaixo, tá entendendo? A gente está com dificuldade porque nos foi negado esse exercício, né? Que muitas vezes e é tão bonito ver, e é uma coisa de campo energético mesmo, isso aqui irradia, porque de repente você vê uma criança inteiramente entregue ao que ele está fazendo, chegam outras crianças perto. E a capacidade, vou contar uns casos de criança aqui, a capacidade da imaginação dentro dessa experiência da infância é tão rica, tá entendendo? Que um dia eu me lembro assim, que tinha uma criança num tanque de areia, deitada, entregue assim, tinha uns 4 anos de idade, deitou na areia como todos nós gostaríamos de deitar, sem ninguém perturbar a gente, olhando para o céu, entregue com os olhos fechados. Eu estava próxima ali, né, e vi que ela estava ali sozinha, deixei, né, que outra coisa, porque o brincar se relaciona com o tempo e espaço, que não tem nada a ver com o cotidiano e com a racionalidade, né, é outro relógio. Então, aí daí a pouco chega um menino e fez, o que é que ela tem? Aí eu disse assim, olha, eu acho que ela está querendo ficar deitada na areia. Aí chega outro, o que é que ela tem? Ela está querendo ficar quietinha na areia, deixa ela quietinha na areia, ficamos um pouquinho afastados. Mas aí chega um cidadão que não conseguiu ficar parado, pegou um pouquinho de areia e jogou no pé dela. Ela aí se levantou super brava e disse assim, será que eu não posso nem morrer tranquila? Aí ela saiu dali, foi para debaixo de uma árvore e deitou debaixo da árvore. Aí eu disse, olha, ela quer morrer tranquila. Não vão perturbar ela. Está todo mundo ali, eu segurando e eu curiosa. E daí ela ficou lá um tempo, de repente ela saiu brincando. Mas eu, no final do dia, queria saber como é que se morre tranquilo. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, fulano, e aí, você conseguiu morrer? Ela disse, consegui, o céu é legal, é cheio de refrigerante. Eu nadei a opção de piscina de refrigerante que tem no céu. A mãe era macrobiótica. Ou seja, a capacidade humana de resolver seus problemas, de loucura por um refrigerante, você precisa morrer tranquila, ir para o céu, nadar na piscina de refrigerante e ficar tranquila depois. Quer dizer, isso é o brincar. Isso é o que o brincar propõe, tá entendendo? Mas para isso, esse brincar,
tem que ter natureza. A retirada da natureza foi uma violação ao desenvolvimento humano. Essa violência que a gente está vendo aqui, hoje, nas cidades de periferia e urbanizadas, é o deslocamento, o desenraizamento do ser humano. Muro fechado, né? Muro fechado é um reflexo triste do não brincar. Não tem como a gente buscar o brincar na natureza. Hoje a gente gasta mais dinheiro para fazer o habitat da baleia branca do que o ser humano. Então, esse brincar e a natureza estão juntos, porque a linguagem do brincar é o corpo, e o corpo é a natureza. É o tempo todo você vê lá, quer dizer, a gente tem um espaço lá na Casa Redonda fechado, e ninguém fica dentro da Casa Redonda, a não ser quando chove. Se não chove, estão as árvores, estão soltos, está entendendo? E a gente sabe que os verbos do corpo, que acontecem nas brincadeiras, né, são os verbos que a psique vai fazer depois. Eu digo sempre que o menino que está acostumado com os parques infantis organizados, com os trepa-trepa, tudo vão ser cartesianos. É diferente do menino que sobe numa árvore, que tem que ter o equilíbrio de um galho grosso, um galho fino, está entendendo? Então, tudo isso a gente tem que repensar, e a gente, hoje vocês vão para casa e se lembrem da infância de vocês, e pegue lá um fiozinho de ouro que tem lá, né? Que é justamente o da alegria, com certeza. E é a idade também das transgressões. É fantástico ver um menino que de repente, tá entendendo? Ele tem um jardim enorme, mas ele quer ir para o outro lado, ele vai atravessar um arame farpado, vai rasgar a calça, porque você pergunta a ele, mas cara, você está com tanto espaço aqui, ainda quer ir para o vizinho? Mas eu queria ver o mundo do outro lado. Tudo bem. Tá entendendo? Tem as consequências de, às vezes, passar para o arame farpado, mas essa pulsão de ida, esse sim à vida, quem dá é o brincar. E no adulto, que parte ele tem nisso? O problema é só brincar, realmente? Eu vejo o seguinte, o que a gente está trazendo aqui, pelo menos a minha compreensão do brincar, é que o brincar lida com uma dimensão interna do ser humano, né? Uma pulsão de vida, e que o processo de desenvolvimento humano é para que essa vida se revele. Cada um de nós é uma resposta ao universo. Eu, você, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um vai, como é que se diz, abrindo esse fio de vida, né? Ora, dentro de a relação criança e adulto sempre vai existir. O adulto não é aquele ser que vai impedir a criança de brincar. Ele vai ser, na verdade, um ser que, sabendo que ali existe um ser, sabendo que ali existe uma qualidade especial daquele ser, que ele tem que colocar para fora, eu, no processo da infância dessa criança, vou permitir que ele explore, que ele experimente, que ele, por exemplo, brinque. Tá entendendo? Brinque nesse sentido assim, de que a linguagem dele é brincar. A fala dele de relacionamento, a fala dele, a linguagem dele, todos os níveis de expressão, é o brincar, né? O que nós estamos vendo é que essa linguagem, essa possibilidade de expressão não está acontecendo nos espaços das crianças, dentro da família, dentro da escola e dentro da nossa cidade. Essa cidade que a gente criou, esse espaço que a gente criou aqui, é um espaço que não vem da boca, vem de uma consciência que, a partir de determinado momento, não acreditou que o ser humano é capaz de buscar o seu próprio caminho. Ele parte do princípio de que eu tenho que ensinar você o tempo todo, né? Então, os limites que o adulto dá para a criança são limites concretos, de vai pular de e mais. Se uma criança vive a situação de liberdade, ela tem limite.
ela se dá o limite. Está entendendo? Desde que o adulto que esteja perto dela esteja no tempo dela. Por exemplo, eu vejo criança lá que sobe uma escada e quer pular do 4º degrau. Só que ela tem uma criança de 2 anos junto que também sobe até ele e diz que também vai pular de lá. Se tiver um adulto que não vai dizer para ele assim, você vai cair daí. Você não pode subir porque você não vai conseguir. É isso que a gente faz em geral com as crianças. Né? Mas se você se posta na frente e olha e diz para ele assim, veja se você consegue. Aí o de 4 pula e a de 2 fica lá. Aí você continua ali e ela está te olhando. Tem 2 opções. Ou você vai lá, tira ela, que ali vai ser perigoso, ou você espera. Com consciência, sua adulta que está ali, atento. Aí ela desce para o 3º degrau. Se vou pular daqui. Vê se você consegue. Ela olha para a distância, ela desce para o 2º. Vou descer daqui. Vê se você consegue. E ela vem para o 1º pulo. Essa postura do adulto, numa sociedade nossa que não existe mais. Porque esse adulto está sem tempo. Está entendendo? Então, nesse sentido, quer dizer, é preocupante a organização da nossa sociedade hoje, porque esse pai e mãe não tem mais esse tempo. Está entendendo? E isso está acionando um descompasso com a criança e aí a doença começa muito cedo. Né? Porque o ato do adulto diante de uma criança é confiar nela. Porque se você confia, esse estado de confiança vai dar à criança elementos para ela se medir na coisa. Agora precisa de tempo. E esse tempo é que a gente não está tendo. Né? Eu não excluo absolutamente a presença do adulto dentro de uma criança. Brincar não é o laissez-faire. Brincar não é a liberdade solta. Não. Brincar é um autoconhecimento. Tá entendendo? Uma criança que brinca, uma criança que brinca se reconhece. Se reconhece. Né? Eu só queria fazer um comentário que me veio quando você falou do jovem que irresponsável, entre aspas, né, que tem o pai paga a moto. Né? Esse jovem não brinca. Né? Ele está no modelo da criança que pede para o pai o brinquedo. Aí o pai compra o brinquedo e ele logo se desinteressa pelo brinquedo. Porque esse ato de brincar, isso é um ato de brincar. Ele constrói, ele dá consciência, ele dá responsabilidade, ele dá autoconsciência. E esse jovem, ele não tem. Ele não desenvolveu isso. Então ele ainda precisa de um pai que compre os brinquedos e que brinque. Isso não é brincadeira nesse sentido. Sim, entendi. Então, a brincadeira, o ato da brincadeira da infância, essa liberdade, vai desenvolver no adulto a criatividade. Exatamente. E o equilíbrio diante das situações adversas que ele viver. Então, porque na brincadeira você desenvolve também recursos, né? Você se apodera desses recursos internos. E a consciência, o ego, vai se fortalecendo e você vai desenvolvendo alternativas e mecanismos. Então, o menino que constrói a pipa, ou o menino que constrói aquele carrinho, ele é um engenheiro. Né? Ele desenvolve o raciocínio, ele desenvolve o meio, né? O começo, o meio e o fim. É muito diferente. Né? Então, diante de uma tristeza ou diante de alguma adversidade da vida, uma criança que está acostumada a pensar, a refletir e a ver como é que ela pode resolver tal situação, que nem essa criança, não vou pular daqui, porque, né? Ele nem pensou, ele sente no corpo. E é essa sensação no corpo que quem tem síndrome do pânico perdeu, porque se protege de todas as reações que tem no corpo. O que uma pessoa que vem, né, a gente que é psicólogo, você vai ver, meu coração dispara. Eu falei, que ótimo, né? Gente, você tem um coração que dispara. É só você relaxar que ele
ele vai voltar ao ritmo normal. Mas não é isso. Era bom se disparasse correndo. A pessoa não corre porque teve um medo, um pânico, né? Deu um pânico, não correu, bloqueou, o coração disparou. Se tivesse possibilidade de correr, mas já que você não pode correr fisicamente, Cortisol tá lá, tá lá, altíssimo. né? Aí você tem que desenvolver atividades que te reequilibrem. Isso é no corpo. E essa conexão com o corpo, a gente perde. Tem uma coisa muito séria também, que é a incapacidade de simbolizar. Às vezes a gente pega criança no consultório que não sabe imaginar. Né? Aí a gente começa a imaginar, tentar brincar com ela de maneira imaginativa, ela fica olhando pra sua cara, porque que ET é esse que tá brincando? Que ET é esse que cria Isso coisas é com a boneca? Isso é uma grande seríssima. E depois que a criança lá na frente sabe interpretar um texto. Como é que ela vai interpretar um texto se ela não é capaz de simbolizar? E agora tem um agravante. Já chegou para terapia uma criança de 4 anos que falava fazendo assim, mas sem cinesia. Nossa. 4 anos. E ele tinha os piti. E quando ele dava os piti, ninguém aguentava os piti. Quer dizer, estava completamente desconectado do próprio corpo. Você vê, a gente vê, por exemplo, a gente tem experiência lá na Casa Redonda que a gente faz o óbvio. Natureza, um espaço para brincar. As crianças não têm hora disso, hora daquilo. Elas se dirigem para as brincadeiras, elas têm as linguagens expressivas de trabalhar com madeira ou argila e elas se organizam. Né? Então elas têm um momento que você junta todo mundo, porque são idades juntas, 2 a 6 anos, que é também uma das questões de brincar, que antigamente você tinha família grande. Né? Onde você passava aprendizagens, né, que superiores a que a escola passava. Porque a escola, de 100 anos para cá, é conteudista mesmo, né, da matemática, português, mas a vida em si mesmo, a vida, era vivida dentro da família grande, dentro da rua, tá entendendo? E hoje a gente está com um problema sério, porque as famílias estão diminuindo, né? O espaço da escola hoje tem que ser repensado, a educação infantil, do ponto de vista de um espaço social. São 70% de filhos únicos chegam lá hoje, e o que eles querem quando eles chegam é ver um amigo. E nem procura o professor, tá entendendo? Não precisa do professor. E sentam para conversar, e contam coisas, porque a linguagem deles de reciprocidade é criança com criança, o adulto é uma outra relação, né? Então, se você não dá esse espaço, essa linguagem oral não acontece, a linguagem de vínculos sociais não acontece, tá entendendo? E o que é que nós estamos criando quando bota uma criança dessa durante 4 horas numa escola, com 4 anos, sentada, tá entendendo? Com essa pulsão toda física, que depois vai para casa para ficar nos tablets e coisa, porque isso serve a criança, que são esses aparatos tecnológicos, tá entendendo? Quer dizer, é muito sério isso, quer dizer, você tem que redefinir, quer dizer, hoje eu vejo uma escola de educação infantil com uma comunidade de aprendizagem, adultos sensíveis, brincantes com crianças brincando, entendeu? E vejo assim que essa vivência, inclusive corporal na natureza, esse brincar livre, a autonomia que eles têm, inclusive como eles vão se percebendo, por exemplo, uma criança que chega para você e conta um sonho com 5 anos de idade e diz para você assim: o que é que aconteceu comigo? Por quê? Porque eu sonhei que uma bola de fogo estava correndo atrás de mim. Corria, e ela queria me pegar. E aí eu corria e a bola atrás de fogo atrás de mim, até que eu me escondi e ela passou. Aí eu acordei e eu estava na minha cama. Quem correu dentro de mim? Porque ela não estava correndo. Ora, uma criança que não tivesse brincado, experimentado esse corpo, não teria essa capacidade de observação. Não teria, não chegaria aí. Tá entendendo? Passaria batido. Quer dizer, essa criança estava se perguntando com coisas fundamentais. Quer
Filosófico. E como é que você vai falar para ela? Tá entendendo? Quem correu dentro dela? Só ela vai saber. Entendeu? Mas 5 anos de idade é essa questão. E chegam para você às vezes assim, eu não sei se é muito medrosa, tinha muito medo de tudo, foi indo, começou a vencer, e um dia ela fez assim, eu já sei, agora eu só tenho receio, não tenho mais medo. Aí como assim? Aí, no começo eu tinha medo, eu nem fazia, agora eu acho que eu tenho receio. Aí o receio quer dizer, já é uma coisa pensada que ele vai vencer o medo dele, tá entendendo? Quer dizer, isso só o medo paralisa, o receio dá paralisa. Por eu investir nele. Então eu vejo assim, respostas, indagações de crianças, coisas que as crianças estão colocando, tá entendendo? Que só eu acho que numa vivência com a brincadeira efetivamente lhe dá recursos para o autoconhecimento. Não vai possivelmente para a terapia depois. Né? Mas há uma intenção da mídia de transformar a criança num consumidor. Aliás, esse filme da Maria Carminha, ele vem junto de mais 2 filmes. Um é A Criança e o Consumo, muito bom filme, e o segundo é Ver o Peso, que é sobre a obesidade. São 3 filmes desse grupo aí que eles chegaram à conclusão que através de filmes eles podem começar a fazer um trabalho de maior consciência das coisas. Né? Essa questão dos pais que tentam satisfazer, né, a falta de relacionamento, dando brinquedos e dando, na verdade, o que eles estão cultivando é a grande frustração. Né? Porque nada satisfaz a realização da alma. Nada. Né? Tudo bem, é importante também se ter coisas, mas nada dá para a criança essa conexão com a alma, né? Sendo roupa, brinquedo, né? Ou a não ser um brinquedo que seja muito simbólico para a criança. Né? E para isso é aquele brinquedo, né? O Winnicott já falava, né? O objeto transacional, quer dizer, a criança tem aquele brinquedo, o bonequinho que ela dorme, é aquele até 6, 7 anos. É porque aquele está carregado de mana, de energia. Aquilo tem energia. Agora, o brinquedo que chega, eu trabalhei muito em abrigo. No final em dezembro, a gente precisou brigar com a diretoria. Por quê? Porque eles tinham doadores e o que os doadores queriam era no final do ano ir lá e dar um brinquedo para a criança. E o que se dá? Você compra brinquedinho de plástico, carrinho, até muito bem intencionado, você dá para a criança, você vê o sorrisinho da criança, mas o que acontecia? Juntava um monte de voluntários que davam os brinquedos para a criança, ficava um tumulto, aqueles brinquedinhos que não tem energia, mana, né? E eles pisavam porque eles queriam atenção, e aquilo virava um tumulto, quebrava, a ponto de pegar e pisar e o funcionário falou, mas você acabou de ganhar, e falou, não tem problema, amanhã chega outro. Opa, algo errado no reino do Brasil. Né? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho com a diretoria, que é o que a gente tem que fazer com os pais, e que menos é mais, né? Não dá para estimular isso na criança. Você está atrapalhando a criança, você não está dando. Né? Então vamos dar um brinquedo, vamos dar uma sacolinha, e durante os outros a gente recebe e vai dando durante o ano. Não é? E o trabalho que a gente fazia com os abrigos assim também era brincar, né? Porque é tanto problema, é tanta confusão que as crianças em abrigo elas não brincam, né? Os pequenininhos levam para o tanque de areia, mas dá trabalho. Dá trabalho, porque depois tem que limpar, tem que, né? Dá trabalho olhar, você tem que estar ali ativo. É mais fácil trocar, deixar ali na sala, um briga com o outro, porque não tem esse brincar, né? Não tem essa possibilidade de brincar, né? Não tem essa estimulação, que o adulto é sim muito importante, porque se também não tiver o adulto com esse olhar,
às vezes não ocorre, não acontece. Né? O adulto é muito importante, trazendo a cantiga, o toque, o ritmo, né? A sensação de proteção da criança. Né? Trazendo o estar ali, né? É a energia, né? Às vezes até o adulto não falar nada, mas só dele estar presente ali, já constela uma sensação de proteção. O que ele falou em relação ao pai dar tudo, eu vejo que na verdade ele dá tudo e não dá nada. Exatamente. A gente que trabalha assim, com recurso expressivo no consultório, pega às vezes um adulto e sugere um recurso expressivo, a primeira coisa que ele fala é: mas eu não sei mais desenhar direito. Né? Não vai ficar bom. Ele pega justamente na questão que você estava falando da performance. Né? Não vai ficar legal, não vai ficar bonito, então precisa ser... Não importa o que vai sair. Né? Importa que saia de dentro de você. Nós não estamos aqui para uma competição de ver se vai ficar bonito ou se vai ser feio. Não é nada estético. Né? É uma proposta de você poder dar vazão para aquilo que não sai em palavras. Já está tão bonita, tão perfeita, não está. Você não está aquele desenho. Né? Exatamente. Então a gente tem que começar a dar. A frustração não é da criança que não tem tempo com o adulto. A frustração é do adulto que não brinca mais. Que está alienado, que entrou nessa roda desse mundo e que não consegue sair. E acaba alienando a criança junto. E que também quer ficar lá no celular, no WhatsApp. Isso que é vida. Tá lá junto. A forma como a gente pensa, né, com essa questão da racionalidade, ela foi construída há muito tempo, né? Essa construção de pensamento está 2.500 anos atrás, né? Então a gente poder desconstruir isso agora, né, eu acho que assim, é um trabalho também né, laboroso. Eu tive uma experiência numa escola em que eles puseram, além do recreio, além da sala de artes, 1 hora para as crianças de 8, 9, 10 anos brincar. Era 1 hora por semana, a gente podia trazer os brinquedos de casa e tal, brincar. Não era nem sala de artes, nem recreio, né, e nem hora de aula. Bom, eu já aceitei assim, era orientadora, já aceitei assim, vamos embora. Aí, e preocupada em se transformar aquilo numa metodologia, numa didática do brincar. Mas, enfim, 2 semanas depois, numa das reuniões, uma professora virou e fez assim: olha que absurdo. A gente tem a sala de artes, a criança pode desenhar na hora da aula também, e ele vai escolher justamente a hora de brincar, ele está desenhando. Aí, puxa vida, tá entendendo? Ele tem a sala de artes para ele desenhar. Você simplesmente vai perguntar a ele, na próxima vez, por que ele está desenhando ali. Aí na outra semana ela trouxe a resposta dele. Que ele respondeu, que aqui eu desenho descansado. Ou seja, não tinha expectativa sobre ele. A sala de artes tem. Tá entendendo? Então é justamente isso brincar, quer dizer, é você e você, é você e tua alma ali, sem interferência. Vai ser notado, não vai ter nota no desenho. Não tem nada, não tem expectativa ali do adulto de produzir. Desenho livre. E a incapacidade do professor de perceber que o desenho pode ser um ato de brincar, né? Porque o ato de exercício da imaginação, que é uma linguagem dele, né? Então, são coisas, outra coisa, por exemplo, que estava vendo essa coisa dos brinquedos, né? Quer dizer, se a gente ouve a criança, e essa criança tem esse espaço do brincar, quer dizer, de ser respeitado, porque respeitar o brincar é respeitar a criança, na verdade, né? Terminou o aniversário de um menino de 3 anos e a mãe, vambora filho, você queria uma opção de presente e tal, já tinha um baú lá cheio de presente e tudo, ele pegou o primeiro, abriu, viu, ficou com o brinquedo. E a mãe, filho, olha aí, quanta coisa, tem mais coisa para você abrir, ele fez, mas eu só posso brincar com um. Ou seja, a criança sabe a medida das coisas. Não adiantava ali abrir aquele. E é o adulto que vai forçando essas coisas. Você tem, né? Olha, você tem, eu vou aqui também. Então você vê. E esse excesso, né? E na verdade, quer dizer, eu vejo assim, por exemplo, dentro de um espaço em que você tem, por exemplo, crianças de várias idades juntas, né?
a generosidade das crianças umas com as outras. Tem briga, tem conflito? Tem. Mas é muito mais uma ajuda e solidariedade do que violência e conflito. Não ensina a passar. Então eu vejo que a gente está num momento de caos e da grande oportunidade de mudança de consciência, né? Porque, de certa forma, também eu acho que a ausência desse brincar trouxe para a gente o verdadeiro sentido do brincar. Eu não estaria com essa compreensão mais profunda do brincar se não tivesse vivido dentro de uma escola durante 16 anos, vendo a negação desse momento para as crianças, né? E em algum determinado momento, você como pessoa refletindo sobre uma prática, se pergunta, continuo fazendo isso ou vou fazer o que eu aprendi e vi, né? E aí foi que nasceu a Casa Redonda. Então, nesse sentido, eu acho assim que nós estamos num momento de abertura de uma consciência de que existe uma dimensão interna, existe um ser dentro da gente querendo sobreviver, né? E a linguagem desse ser, né? Então, eu acho que a educação vai mudar dessa forma, desse formato de informação, porque a gente sabe que a linguagem da informação está aí hoje disponível e que o que a gente tem é que dar tempo para refletir sobre elas, elaborar as informações, porque a informação não é conhecimento, que é a grande ilusão do momento também, né? Então a escola tem que se transformar num grande laboratório das crianças poderem sentir as coisas, refletir sobre as coisas, né? E os vínculos sociais, tá entendendo? Porque eu acho que o desenvolvimento das relações humanas virá de uma escola que tem uma alfabetização social, tá entendendo? Que se tenha crianças de várias idades juntas e que se reumanize de novo as relações dentro da educação, né? Que não é que não tenha acontecido antes. Eu acho que existia de uma forma talvez inconsciente, a gente teve que tomar com muita dor consciência de que o caminho é outro, né? E que o ser humano, meu Deus do céu, querendo ou não vai, entendeu? Apesar das grades, a gente, a noção de vida, como digo, dizia um grande português, a vida é muito mais inteligente que a matemática. Então a gente tem que apostar no ser humano, que a gente está se devendo isso hoje. Então é isso aí. Brinquedos. Eu queria agradecer muitíssimo a Pel, porque eu acho que a escolha do filme foi só simplesmente para trazer a Pel. Acho que é um privilégio poder ouvir quem, com tanta sabedoria, se aproxima da criança, né? Eu falo, porque eu aprendi um pouquinho só. Que nada, deu a ela. Olha a coisa, então, eu sou grata às crianças. O que eu sou é resultado de contato com criança. Porque eu acho que a criança nos leva ao encontro da gente com a gente mesmo. Tá entendendo? Se as famílias soubessem o que significa a entrada de uma criança no mundo deles, o mundo estaria muito melhor. Porque ali, eu digo sempre assim, acho que os cabelos brancos agora já me dão o direito de dizer, o pai chega para lá, aí já vem, meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho diz, olha, espera um pouquinho. Seu filho traz a espécie humana inteira dentro dele, porque a gente tem aqui dentro bilhões de anos construídos para a gente chegar nisso aqui. Traz o DNA hereditário de vocês, tudo bem. Traz a cultura do lugar que ele nasceu, o clima, tudo isso influencia esse ser que está aí. Só que a capacidade de combinar isso é do seu filho, não é sua, é do pai. É dele. E é isso que ele tem que respeitar. E o brincar é o exercício dessa primeira combinação. De quem sou eu, como espécie, tá entendendo? Se você for ver as brincadeiras das crianças e for fazer uma leitura simbólica delas, eles estão ali retratando coisas que traz... Eu já assisti criança com um pedaço de uma raiz de uma árvore, 8 meninos segurando esse pedaço dessa raiz, levaram para um canto lá e
começaram a se fazer assim, não, comendo, era troglodita com osso, dinossauro, tá entendendo? Estava ali outro tempo e espaço eles estavam vivendo ali. Então, você sente que há vivências das brincadeiras que são reminiscências mesmo, tá entendendo? O que leva o menino a querer saber só dos egípcios, só quer o livro dos egípcios, quer saber o hieroglifo, faz uma pirâmide. A família não tem livro sobre egípcios, não se liga nessas coisas, mas aquele cidadão ali, ó, 4, 5 anos, em cima dos livros, só aquele ali. Sabe lá Deus que história ele está revendo da vida dele? Que não é só aquela história pessoal, tem uma história ali que chega de longe, tá entendendo? Então, e fiquei com a brincadeira de pipa na minha cabeça, que foi a que me deu assim, a síntese do humano, na medida em que eu percebi, assim, por exemplo, que na hora que eu acompanhei durante uns 2 anos os meninos da periferia brincando de pipa, e vendo assim, a inteireza deles, desde a construção do brinquedo até o batizado da pipa, né, que aquela atitude dele, tá entendendo? Que o corpo anda de costas e não se bate em lugar nenhum, né? Com aquele fio na mão, olhando para o céu e com os pés no chão, eu disse, essa é o destino humano. Pés no chão e olhando para o alto, né? É o Drummond que diz que possivelmente a criança está ali olhando o eu dela, a transcendência lá, tá entendendo? Então, e que é muito diferente, por exemplo, do mito do Ícaro, né? Então, quando eu me pergunto qual é a metodologia da Casa Redonda, eu digo, é a brincadeira de pipa. É o pé no chão olhando para o céu. Porque quando o Ícaro tira os pés da terra, ele cai, né? Então, essa relação de eixo, né? E que se constitui nessa nossa verticalização, né? O homem tem que ficar de pé, isso significa que existe alguma relação. E está dentro cima e dele, embaixo, né? Não resisto a falar uma historinha. Meu sobrinho, com 4 anos, nós fomos no Parque do Ibirapuera, que tinha um campeonato de pipas. Chegamos lá, eu sentei na grama, ele deitou, olhou, virou para mim e falou, tia, põe um fio aqui para mim lá em cima. Aqui, ó. Então, no coração, né? É porque a pipa, não é? Tem todo o estudo dela, que é o senso. O quaternio, né? É no coração. E é no coração do homem, né? E essa conexão, ele sabia muito bem nessa relação. É que está ali, está no corpo, né? Porque não estava na cabeça dele, né? Estava no corpo. Esse voou alto. Nascemos para alegria, viu, gente? E para grandes voos. Como diz a nordestina, tristeza não paga dívida. A alegria dá força para correr atrás do prejuízo. E só trazendo o Brasil, né, que você estava falando que tem muita tristeza aqui, né? Estão tentando fazer o Brasil triste, mas o Brasil vai vencer. Com certeza. Porque eu vim de Portugal, adoro minha pátria, mas não voltaria para lá, assim, porque o Brasil tem uma coisa que é o pulsar da vida. A riqueza que esse país tem, eu cresci ouvindo minha mãe dizer, a riqueza que esse país tem, que chove o ano inteiro, né? Até agora está vindo no seco. Mas a riqueza que esse país tem é para dar vida para a terra, para a humanidade. Eu acho que esse compromisso a gente tem com o Brasil, né? E com as crianças que nascem aqui, né? Porque aqui tem uma diversidade de raças, de natureza, né? Que é ímpar, eu acho, no mundo inteiro. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com as crianças que estão nascendo, para que elas realmente façam desse país, como é que diz, Joaquim de Fiora, o quinto império, e a gente pode ir fora. Viajar.